Vamos ficar em pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, versículos 1 e 2. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém. Que coisa boa, hein? Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. As trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Amém. Senhor, nós amamos a tua palavra, pedimos que o Senhor faça com que ela seja viva para nós nesta manhã, na medida que a tomarmos segundo o que o Senhor tem nos dado, através dos profetas de todas as eras e do profeta teu servo nesta última era. Fala aos nossos corações mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós vamos meditar nesta escritura juntamente com o profeta, o irmão Branham, na mensagem Shalom. Mensagem Shalom. Mas preste atenção nesses dois versículos. É um convite, é uma ordem, né? É um encorajamento. O Senhor dizendo, podemos tomar isso como que um recado para cada um de nós que somos cristãos, em particular. O Senhor dizendo, levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A glória do Senhor não pode ser vista na terra, em outro lugar, a não ser naqueles sobre os quais Ele tem feito resplandecer a sua palavra, sobre os quais Ele tem manifestado a sua palavra. A luz do Senhor. Nós vamos ver o irmão Branham mostrando na mensagem Shalom uma coisa muito profunda, que a luz de Deus só pode ser vista quando manifestada sobre aqueles que creem na sua palavra. Ela não pode ser manifestada de outra forma. Agora veja, na mensagem A Crueldade do Pecado, o irmão Branham descreve o quadro, o quadro da queda no Jardim do Éden.
quando o homem pecou, ele diz que então uma escuridão desceu sobre o jardim e tomou conta de toda a terra. E aqui o profeta Isaías, na sua grande visão, ele está chamando a alguns, ele está dizendo isso para alguém, né? Em tipo, aqui é Jerusalém. Mas se nós pudéssemos voltar em várias outras mensagens, nós vamos encontrar que Jerusalém também é Cristo, fala de Cristo. O profeta mostra isso, ele diz: deixe-me morrer em Jerusalém. Deixe-me morrer em Cristo. Ele diz que todos os profetas, os patriarcas, eles quiseram ser sepultados naquele pedaço de terra em Jerusalém, porque eles sabiam que ali estava a ressurreição. Abraão quis um pedaço de terra ali para sepultar Sara. Depois foi sepultado também ali. E Isaac foi sepultado ali. E Jacó, quando desceu para o Egito, estava prestes a morrer, fez com que José colocasse a sua mão debaixo da sua coxa, onde o anjo tinha tocado, deixando-o aleijado. E jurasse que não o enterraria no Egito, mas que o levaria para aquele pedaço de terra. E José assim o fez, e quando Jacó morreu, ele conduziu, fez um cortejo fúnebre de vários dias até chegar lá, sepultou Jacó. Porque ainda o faraó do Egito permitia a saída dos filhos de Israel para tal coisa. Porquanto José era governador, ainda era vivo, era governador. Mas quando José morreu, a coisa já tinha mudado. E Faraó não permitia mais que os filhos de Israel saíssem para fazer tal coisa. Portanto, José disse assim: guardem os meus ossos, porque um dia o Senhor enviará um libertador. Então vocês sairão. E quando vocês saírem, levem os meus ossos e sepultem onde está sepultado Abraão, Isaque e Jacó. E o profeta mostra que Jó também estava sepultado ali, naquele pedaço de chão, em Jerusalém. Então veja só. Então Jerusalém é um tipo muito amplo, e fala de Cristo, fala daqueles que morrem em Cristo. E se você está em Jerusalém, você faz parte de Jerusalém. Você é Jerusalém, lugar da habitação do Rei, morada do Altíssimo. E aqui está o convite, a ordem, o conselho, o ânimo. Levanta-te, resplandece. As trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos. Mas sobre ti, não importa o quanto o mundo esteja em trevas, o quanto as nações estejam em escuridão, o quanto a terra esteja em pecado, em morte, em podridão, sobre ti o Senhor virá surgindo
e a sua glória se verá sobre ti. Se nós voltarmos às nossas Bíblias para a carta do apóstolo São Paulo, é a primeira carta aos Coríntios, se eu não me engano é o capítulo 3. Vamos ver o apóstolo dizendo assim, ó: deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 3. Ou é na segunda carta? Onde ele fala que nós, com cara descoberta, refletimos a glória de Deus. Onde é que está escrito, meu Marzan? Você que sabe a Bíblia toda, rapaz. É assim. A mensagem é na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. A mensagem é tão boa a mensagem, que o crente, depois que aceita a mensagem, ele descansa, né? Fica tão descansado na mensagem que fica lerdo, não decora mais a Bíblia, não guarda mais as coisas. Porque a mensagem dá segurança. Dá tanta segurança que qualquer coisa é só eu pegar a mensagem do profeta e ler. É assim mesmo, a gente fica lerdo, fica confiante, sabe? Fica como a criança. Fica como a criança que descansa nos braços do pai. Assim é a mensagem do profeta. Fica descansado, não tem aquela preocupação, né, de estar decorando Bíblia. Existe o lado bom disso aí. Quem não tem a mensagem do profeta, pensa num povo que lê Bíblia, os denominacionais. Pensa num povo que lê Bíblia, só não vai entender nada, mas lê muito, decora de Gênesis a Apocalipse, só não sabe o que significa, porque não tem o revelador da palavra. Mas se você citar, eles falam, está escrito em tal lugar, só não sabe para que serve, né? Mas quem tem a mensagem fica descansado. O profeta mostrou tudo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, diz assim, ó, versículo 18. Versículo 17, olha. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, há tranquilidade, há descanso. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho, o quê? A glória do Senhor. A glória do Senhor. Agora Paulo está dizendo, nós, refletindo como espelho a glória do Senhor. Aí você para da frente do espelho, olha para si mesmo e faz esta análise. O que é que eu estou refletindo? A glória do Senhor pode ser vista em mim e em ti, como diz o hino. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido encoberto de trevas. Mundo perdido, coberto de trevas, vendo Cristo em ti. Porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas há luz em algum lugar. Há uns poucos escolhidos do Senhor, há uns eleitos sobre os quais a luz, a palavra de Deus, tem sido manifestada.
dos quais os espíritos das trevas têm fugido, vidas das quais os insetos da escuridão têm fugido. Porque onde se acende uma luz, se tem barata, elas correm tudo assim, ó. Rato, barata, insetos, lagartixas, corre tudo. Elas não gostam da luz. E assim são muitas coisas deste mundo, elas não gostam da luz. Quando você começa a andar na luz da palavra, todas as coisas pertencentes às trevas começam a te deixar. Elas começam a sair de sobre ti. A escuridão cobriu os povos. Por isso estão cheios de toda sorte de espíritos malignos, de mentiras, de avareza, de morte, de engano, de assassinatos, de blasfêmias, de ruins suspeitas, de insatisfação, de tristeza, de cansaço, aquele cansaço da alma, que não importa o quanto fiquem à toa, continuam cansados. Mas eu quero ler a mensagem, deixa eu só terminar isso aqui. Todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Transformados. Agora aí é que está o problema. A luz de Deus, a palavra, ela vem para transformar as pessoas. E se tem uma coisa que as pessoas não querem, é serem transformadas, é serem mudadas. O profeta fala isso na mensagem, me parece que Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele diz para mudar o homem, mas o homem não quer ser mudado. Não quer ser mudado. As pessoas não querem mudar seu modo de vida, não querem mudar sua maneira de pensar. Não querem. Ela se enquadra lá em Provérbios 22, né? Versículo 3, se eu não estou enganado, que diz que o tolo não tem prazer no conhecimento, mas somente em que se manifeste a sua própria maneira de pensar. As pessoas não querem ser mudadas. Portanto, Satanás tem lhes dado um evangelho onde elas podem se tornar evangélicas e continuarem a viver o mesmo tipo de vida. Elas podem pertencer a uma igreja e não terem suas vidas mudadas. Continuarem com seus mesmos costumes, suas mesmas vaidades, suas mesmas mentiras, seus mesmos adultérios e prostituições. Continuarem com as mesmas vestes manchadas do pecado. Quando Judas, na sua carta, disse assim, aborrecendo até a roupa manchada do pecado.
Está aqui na carta de Judas, é só um capítulo. Versículo 23. Diz assim, ó, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Mas Satanás, o Deus deste século, o Deus desta era maligna, o irmão Brana pregou a mensagem, o Deus desta era maligna, tem cegado os seus entendimentos e lhes dado um evangelho fraco, que não brilha, no qual não tem luz. Porque é isto que as pessoas querem, que o ser humano quer. Elas querem ser evangélicas, pertencer às igrejas, mas não serem transformadas. Elas não querem. Se disser que tem que transformar, eu não quero. Eu quero continuar sendo o que eu sou. E não falta-lhes conselheiros para dizer que Deus te aceita de todos os modos. Nós cantamos aqui, eu venho como estou, eu venho como estou. Como é que é? Esqueci o resto. Cantar agorinha. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Mas nós não cantamos assim, eu fico como estou. Não. Eu venho como estou, mas não para ficar como estou. Eu venho como estou para ser transformado segundo a palavra de Deus. Veja, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Na mesma imagem. Qual imagem? Aí você tem que ler a mensagem, imagens de Cristo. Imagens de Cristo. Imagens, no plural, imagens de Cristo. Cada um se torna uma imagem de Cristo. Levanta-te, resplandece a tua luz. As trevas cobriram a terra, a escuridão cobriu os povos. Mas sobre ti, vem nascendo a luz. Como é que está escrito? Mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Ele vai se mostrando aos poucos, e a sua glória virá sobre ti. Como? Pelo mesmo Espírito do Senhor. Vamos deixar a irmã Brana falar agora, né? Eu fico falando, não deixo o profeta falar. Como que, olha, eu tenho essa mensagem há tantos anos, nem marquei o ano que eu li ela, mas faz muito tempo. Eu era adolescente ainda. Ela foi publicada em 1997. Shalom. Mas essa mensagem Shalom ficou nova para mim de quinta-feira para cá. Culto de oração. Culto de oração é bom. É bom, muito bom. Oração, culto de oração. O culto de oração, quinta-feira. Não sei nem onde é que eu peguei, se estava. Peguei essa mensagem. E ela ficou tão nova. Parece que eu nunca tinha visto esse assunto nessa mensagem. Que nessa mensagem Shalom, o irmão Brana fala tanto sobre a luz.
E a luz é tão boa. Aí quando você pega e você vai lembrando, olha, o irmão Brana pregou também a mensagem, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Ele pregou também uma mensagem chamada, há um homem aqui que pode acender a luz. Aí dá vontade de ler todas elas. Ele pregou uma mensagem também chamada a grande luz resplandecente. Aí a gente fica com vontade de ler cada uma delas. Porque a luz é boa. Como ele pregou ela no mês de janeiro, no início do ano, ele diz assim, ao estarmos frente a este ano novo, estamos frente a, como li, tanta escuridão como luz. Agora, Isaías disse, a escuridão vem sobre este povo. Mas para a igreja se levantar e resplandecer na glória da luz de Deus. A escuridão vem sobre o povo, mas é momento para a igreja se levantar e resplandecer. Olha, e Jesus disse assim, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de alguma coisa. Não. Ninguém acende uma candeia e põe lá debaixo da cama, debaixo do armário, debaixo da pia. Quando se acende a candeia, ele diz, se coloca no velador, um lugar próprio para colocar a candeia, num lugar alto, para que dê luz para todos os que estão na casa. Veja só. Então, você tem que saber disso. Você é uma candeia acesa. Uma candeia acesa. Poderíamos pregar sobre uma candeia acesa, né? Você sabe de uma coisa? Você sabe que a candeia, quem conhece candeia? Ninguém conhece candeia? Lamparina. É praticamente a mesma coisa. Só o modelo que é diferente. Mas você sabe que a lamparina, ela tem um pavio que vai lá dentro e ela vai sugando ali o querosene, né? Tem gente que usa óleo diesel. É gente ceboso. Usa óleo diesel. Óleo diesel é fedido, fedorento. Não é próprio para pôr em lamparina. Na lamparina coloca querosene. E o pavio vai lá dentro e ele vai sugando aquele querosene e ele vai queimando. E ele vai dando luz. Se o querosene acabar, ou o diesel acabar, apaga a luz. A candeia funciona com azeite, com óleo. Mas é um pavio do mesmo jeito. E se o óleo acabar, apaga a luz também. Então o cristão, ele é uma candeia. Olha lá a candeia, aquilo lá é a candeia. O cristão é uma candeia acesa. Mas tem uma coisa. Se faltar o azeite, se faltar o óleo, se faltar o Espírito Santo, apaga o fogo. Apaga o fogo. Apaga-se a luz. O cristão, sem o Espírito Santo, ele fica sem luz. E olha, e há fases das nossas vidas. A candeia lá, cadê? Apagou? A candeia lá, se apagar aquele fogo lá, se deixar faltar azeite, aquele fogo vai apagar. Ela não vai deixar de ser uma candeia. Só que ela não vai dar luz para ninguém. Às vezes acontece na vida do cristão.
Você não deixa de ser cristão, porém você fica apagado, sem luz. Fica inutilizado, sem serventia. Crente sem Espírito Santo não tem serventia, não tem valor. Não tem. E você sabe, e aquele óleo ali, ele acaba e tem que estar despejando mais. Foi o profeta Zacarias que viu aqueles canos ali, de onde vertiam azeite para alimentar os pavios da candeia constantemente. Olha, o Espírito Santo, ele tem que ser alimentado. Ele tem que ser acrescentado cada dia, e é através da palavra de Deus. O Espírito Santo se alimenta da palavra de Deus. Porque senão apaga o fogo, fica sem luz. Isaías está dizendo: levanta-te e resplandece. Deus não te fez, não nos fez cristãos para ficarmos opacos, escondidos. Ele nos fez para resplandecer a sua luz, a sua glória. Veja, para a igreja levantar e resplandecer na sua glória. Assim que estamos à frente a este ano, como todos os anos, tem um pesar por nossos erros no passado e olhando adiante para um futuro da gloriosa luz de Cristo. Sem dúvida que, se vivermos este ano todo, encontraremos muitos erros que cometemos. Sabe, se você não for zeloso com a candeia, com a lamparina, principalmente se você alimentar ela com aquilo que não é próprio, como eu já disse, a lamparina, como nós conhecemos aqui, o próprio para alimentar a lamparina é o querosene. Muita gente coloca óleo diesel não é próprio. Quando você alimenta ela com óleo diesel que não é próprio, ela começa a criar, chama-se de borra, na ponta do pavio. Vai criando umas pelotas assim, aquilo vai em pavio e o fogo vai ficando fraquinho, fraquinho. Para de lumiar. Aí de vez em quando você tem que ir lá com alguma coisa e bater assim, jogar fora aquelas pelotas de borra, aquela coisa. Porque não alimentou a candeia com a coisa certa. Olha, o profeta diz assim: alimente seu espírito com a palavra de Deus. Você começa a alimentar seu espírito, a sua alma com outras coisas que não é a coisa certa, que não é a coisa correta. Daqui a pouco sua vida começa a ficar cheia de borra. E tem mais uma coisa, e aquilo às vezes pipoca, assim ó, se vocês nunca viram, aquilo pipoca e suja tudo que está ao redor dela. É uma coisa horrível. E é duro de limpar. Aonde pipoca aquele negócio lá de borra, de lamparina com óleo diesel? Não é fácil não, você passa um pano assim, o trem só vai esparramando cada vez mais. Olha, e tem coisas na vida do crente que eu vou te contar, que é difícil de limpar. Quanto mais esfrega, mais esparrama a sujeira, mais esparrama a imundície. Quanto mais esfrega... E às vezes a pessoa vai limpar aquilo e não tem devido cuidado, daí suja o dedo e pensa que não, passa na cara. Eu já vi isso acontecer.
De repente está lá alguém com aquela manchona assim, preta assim, ó. Ei, o que foi isso aí? Ah, eu mexi na lamparina lá e sujou o dedo. Pô, coisa nojenta, eu nunca gostei daquilo. Veja só, mas tem coisa na vida do crente que é assim. E tem mais uma coisa, ainda fede. Porque óleo diesel é fedido. E a fumaça? Dá uma fumaceira. Um irmão contou para mim, disse que uma vez o pastor dele chegou para ele assim, disse: irmão, vou te falar uma coisa. O que é? Os seus negócios estão fedendo no meu nariz. O irmão foi envolvendo em negócios, em negociatas bagunçadas e erradas, e foi se embaraçando tudo, e foi virando aquela, sabe? Acho que a vida dele foi ficando cheia daquela borra. O pastor chegou e disse: a sua vida está fedendo, seus negócios estão fedendo. Aquele irmão disse que aquilo foi uma libertação para ele. Parece que aquilo sacudiu ele, e ele deu um salto e resolveu aquilo e nunca mais entrou. Mas para a igreja se levantar e resplandecer a glória da luz. Veja, sem dúvida, se vivermos este ano, encontraremos muitos erros que cometemos e esperamos isto, porque vai junto aos prós e aos contras. Esta é a lei da média pela qual vivemos aqui nesta vida. Mas estamos tão contentes por termos um mediador, o qual encontra-se à destra de Deus para fazer intercessões, quando estamos dispostos a admitirmos nossos erros, que fizemos errado, então Ele perdoa esses. Amém. Quando estamos dispostos a admitir os erros, aquilo que fizemos errado, então Ele perdoa. Há perdão para erros admitidos. Ele é cheio de graça e misericórdia para nos perdoar por nossos erros. Esta escuridão sobre a qual desejo falar primeiro, que tem tanto disso no mundo hoje e está ficando sempre mais escura e mais escura. A cada ano verificamos que o mundo fica mais escuro, espiritualmente falando, porque estão tateando na escuridão. Há mais pecado. Acabando de passar pelo que temos passado, o assassinato do presidente, o presidente Kennedy, assassinado em 1963. E assim por diante, as pessoas sendo assassinadas aqui mesmo em nosso país, onde não pensaríamos que isso aconteceria no tempo da civilização moderna. Mas sem dúvida temos isto. Por quê? Porque escuridão está sobre o povo. Agora, os que não se voltarem para a luz, então tem apenas uma coisa que posso dizer para o ano que vem: você vai descer cada vez mais em escuridão à medida que o ano vai passando. Oh, meu irmão, os que não aceitarem a luz, os que não se voltarem para a luz, só há uma perspectiva de vida. Você vai descer cada vez mais para a escuridão. Mas para os que se voltarão neste ano para a luz, então você ficará cada vez mais resplandecente até aquele dia perfeito que buscamos, o aparecimento dele, o Senhor Jesus, onde toda a escuridão será desvanecida. E a razão disto é por isso que digo para a igreja do Deus vivo hoje: Shalom, paz
Shalom quer dizer bom dia, boa tarde, boa noite, paz, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Posso dizer paz para você, porque nós somos as luzes dele. Jesus disse assim, primeiro ele disse assim, eu sou a luz do mundo. Não disse ele assim? Eu sou a luz do mundo. Porém, mais tarde ele disse assim, vós sois a luz do mundo. Viu que coisa? Vós sois a luz do mundo. Veja. Então você ficará cada vez mais resplandecente. A escuridão será desvanecida. E a razão disso é por isso que eu posso dizer Shalom, porque nós somos as luzes dele. Jesus diz, sois a luz do mundo. Agora o profeta disse, escuridão sobre este povo, sobre os povos do mundo, escuridão. Vocês notaram? Nos anos recentemente passados, alguns de vocês, homens e mulheres, com mais ou menos a minha idade, como que a cada ano parece que escuridão vem cada vez mais. Eu estava falando outro dia e disse para minha esposa, sabe, parece que com o passar dos anos e como parece que as pessoas começam a se afastar cada vez mais da verdadeira coisa da qual deveriam se aproximar cada vez mais. Como é que pode? Como que pode as pessoas se afastarem da luz? Como pode as pessoas se afastarem daquilo do que elas deveriam se aproximar mais? Que falta de sabedoria! Que loucura! Afastar-se. Oh, não. Mas que cada um de vós, que cada um de nós, possamos afirmar, como diz o hino, pode alguém me afastar da família querida, mas não vai me afastar de Jesus. Pode alguém fazer isso, fazer aquilo, me afastar disso, me afastar daquilo outro, pode me afastar de tudo, mas não deixe me afastar de Jesus, não poderá me afastar de Jesus. Pode alguém destruir meu passado, pode alguém revelar meus pecados, pode alguém... É um hino muito bonito. Se você achar ele aí, depois a gente ouve. Pode alguém destruir meu passado ou tirar a visão dos olhos meus? É lindo. Mas as pessoas, cada dia que passa, cada tempo que passa, elas começam a se afastar cada vez mais e vão ficando cada vez mais distante da coisa da qual deveriam se aproximar cada vez mais. Veja, daquilo que deveriam se aproximar cada vez mais, começam a se afastar. E vai se afastando, se afastando, se afastando, daqui a pouco está tão longe que não consegue mais voltar. O irmão Brana conta na mensagem, creio que é um homem enviado de Deus, ele disse que ele foi para o oeste e começou a andar por aqueles caminhos, e ele disse que, e ali ele viu uma grande lição.
Nos caminhos do deserto as pessoas passam em caravanas, porque é perigoso andar sozinho, mas chegam a alguns lugares onde existem algumas florzinhas do deserto. E ele diz: se alguém deixa a trilha, deixa a caravana, deixa o companheirismo no qual está e sai para apanhar uma florzinha do deserto, é só uma que eu vou pegar. E ele se afasta um pouco do caminho, e então dali ele enxerga outra, e eu vou pegar só mais aquela, e ele vai indo para mais longe e para mais longe. E quando ele cai em si, ele está perdido. A caravana foi embora e ele ficou perdido no deserto e não pode encontrar o seu caminho de volta. E o que lhe resta é perecer de fome, de sede, num deserto escaldante, sem ninguém para lhe dar a mão, sem ninguém para lhe dizer como Jeú: dá-me a mão e vamos juntos. Sem ninguém para lhe encorajar e dizer, como disse o profeta Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Como que as pessoas começam a se afastar, e vai se afastando os pouquinhos, daquilo que deveria se aproximar mais. Olha, se você não se sente bom o suficiente para ficar no meio dos crentes, para ficar no meio dos que estão fervorosos, cheios do Espírito, andando na luz, saiba de uma coisa: há um provérbio que é verdade, que diz assim: é junto dos bons que a gente fica melhor. Se você não se envolve, não se cerca de pessoas cheias de virtude, cheias de luz, você nunca vai chegar a ser como elas. Você vai ficar cada vez pior. Mas ajunte-se com os melhores, ajunte-se com aqueles que estão cheios do Espírito, exuberantes, andando na luz, e veja se você não andará na luz também. Andaremos na luz, andaremos na luz de Deus, andaremos na luz, andaremos na luz de Deus. Há uma luz, bendita luz, que vem a nós dos céus, os raios do Senhor Jesus reflete o amor de Deus. Andaremos na luz, andaremos na luz de Deus, andaremos na luz, andaremos na luz de Deus. Não, nunca se afaste. Tenho notado entre os homens, veja nas ruas, e maiormente entre as mulheres, observe seus desejos e o que gostam de fazer. Aí está uma grande identificação. Observe seus desejos e o que gostam de fazer. E estão sempre mudando de atitude. Os homens se tornando mais como mulheres, e mulheres estão se tornando mais como homens, e parece que não tem jeito
de fazer isso parar. E não tem jeito mesmo. Por quê? Porque as trevas cobriram a terra. A escuridão cobriu os povos. Eles se tornaram da noite. Gostam da noite. Gostam de festejar à noite. Por que as festas têm que ser a partir das 22 horas? Quando vai dando 5 horas da manhã e começam a ir embora para suas casas, se esconderem. Por quê? Tem que ser de noite? Não gostam da luz. Quando o sol começa a vir, se desbaratam, né? Cada um para o seu canto. À noite saem para as ruas, para as boates, para as pecuárias. Daqui a pouco, setembro, começa aqui em Colinas. E as ruas se enchem. O profeta deu um grito, disse: "Oh, que hora de prostituição!" Não gostam da luz. Jesus disse: aborrecem a luz porque suas obras são más. Suas obras são más, por isso não vêm para a luz, não gostam da luz, esperam a noite. Mas nós somos do dia. E por isso não estarão no céu, porque lá não vai ter noite. Lá não vai ter noite. A Bíblia diz assim, as suas portas não fecharão à noite, porque ali só haverá dia. É assim que está escrito? Ou os portões se abrirão de dia, porque ali não haverá noite? Vê lá, Apocalipse 21. Observe seus desejos e o que gostam de fazer. Com quem gostam de andar? Onde gostam de estar? Que companheirismos gostam de ter? Me diz, com quem tu andas, eu digo quem tu és. O que gostam de ouvir? O que gostam de assistir? Observe seus desejos. Veja, ele diz: percorro a nação, pregando contra essa coisa, e volto no ano que vem, é pior do que estava quando eu comecei. Essas pessoas querem fazer o certo, mas elas têm alguma coisa nisso que não as permite fazer o certo. Oh, misericórdia. Isso é verdade. Há pessoas que querem fazer o certo, mas tem algo, é um espírito nelas, que não deixa elas fazer o que é certo. Isso simplesmente põe pressão nelas, forças, escravas do pecado. É como uma névoa escura sobre toda a terra, não apenas em Fênix, mas em todo o mundo. Parece haver uma escuridão agrupadora que está se ajuntando, ficando cada vez mais densa o tempo todo, simplesmente sufocando a verdadeira masculinidade, verdadeira feminilidade. Estou falando do natural, e eles parecem que está entrando cada vez mais nas igrejas, cada vez mais nas igrejas. E então, quando se levanta e se diz alguma coisa contra isso, então elas o condenam por fazer isto.
Veja, você pode ver isso se aproximando, e então, quando se fala contra isso, alguém entende mal. Às vezes, mulheres entendem mal, homens entendem mal, tomam a atitude incorreta. Quando se posiciona contra aquilo que está errado, logo dizem assim: oh, mas o resto. A atitude de Israel quando tomou sua pior atitude. Mas o resto fazem isso. Israel disse: o resto do mundo tem um rei, nós também queremos um rei. Ah, mas o resto das pessoas fazem isso, também vamos fazer. Os homens, às vezes, homens bons, têm que suportar tais coisas com o fim de conservarem seus direitos no meio religioso ao qual pertencem. Porque se não suportarem, veja, é uma pressão tão grande. Tem que suportar, tem que agir como os demais. Eu estava pensando, tem que agradar as pessoas. Tem que agradar o que as pessoas querem. Tem que dar prazer para elas. Tem que dar diversão para elas. Senão elas ficam chateadas, deprimidas. Irmão Brana fala sobre isso. Diversão. Elas precisam de oração. Elas precisam de conversão. O irmão Brana fala numa mensagem, eles têm que alegrar as pessoas. Ele diz: não, as pessoas têm que ser entristecidas. Elas têm que serem corrigidas, elas têm que serem talhadas, moldadas à imagem de Cristo. Veja, e homens bons, têm que suportar, são pressionados, têm que fazer, têm que dar diversão para as pessoas, têm que dar diversão para a igreja. Tem que isso, tem que fazer aquilo, porque o resto do mundo está fazendo. Tem que fazer também. Tem que fazer algo, senão o povo vai embora. Senão o povo fica contra. Senão o povo se rebela. Senão ficam nervosos. Olha lá, mas o outro lá faz, a igreja ali faz, a outra faz. É assim? Mas ali, faz encontro de família, nós também temos que fazer encontro de família. Isso lastrou no mundo, encontros de família. Promiscuidade, adultério, prostituição, confusão. É isto que acontece, esses encontros de família. Mas tem que fazer, porque o resto do mundo faz, as igrejas fazem. Tem que fazer, tem que se misturar, tem que fazer algo. Veja, e o mundo faz carnaval e as igrejas têm que fazer algum tipo de carnaval também. Carnaval com Cristo e não sei mais o que, tem que fazer. Tem que fazer algum tipo de coisa para lhes dar um pouco de prazer. Senão vão para o carnaval do mundo, né? Tem que fazer um retiro, levar os jovens para tomar banho num banho e tudo mais. E tem que fazer. Homens bons, mas são forçados. Senão são mal entendidos. Veja, tem que, para conservar seus direitos no meio religioso, ao qual pertencem, porque se não suportarem, serão excomungados, e então ficam por conta própria.
E então, sendo uma vez excomungados de um certo povo, então é difícil se unir a outros, porque souberam uma vez que você pertencia a este grupo. Então, o que aconteceu aqui? Então você tem que ficar firme nas suas convicções, ou ficar por conta própria, quer dizer, ficar sozinho, ou negar suas convicções. É assim. Ou você fica sozinho ou nega suas convicções. É uma decisão, é uma escolha. Mas o irmão Branham disse assim: eu prefiro ficar sozinho do que negar minhas convicções. Um rabino judeu disse para ele: irmão Branham, isso é verdade, mas se eu pregar isso, eu fico sem nada, eu sou expulso da minha congregação. O irmão Branham disse: eu prefiro comer bolacha de água e sal e beber água do riacho do que negar minhas convicções, minha posição em Cristo. Mas o irmão Branham disse: o irmão Branham entendia o ser humano, de modo que fica difícil para as pessoas. E parece que o tempo não se pode ver aquela verdadeira posição de destaque, como o homem deveria ser. Eu até levando de volta ao espiritual, agora ao natural, pareceu-me que homens usando sapato rosa de veludo e todos os tipos de coisas assim, simplesmente parece que se tornaram mais como mulheres. E mulheres fumando cigarros, agora estão com charutos, e cortam o cabelo como homem, e parece que aquela coisa delicada de dama feminina acabou. Isto é contra a palavra de Deus. Homens, irmãos, saibam disso. Sua esposa tem que ser feminina, delicada, não é masculina. E o homem realmente masculino acabou. Só que parece pensar é sobre algo mal do outro lado. Acho que é mais ou menos como era no princípio. Todo pensamento no coração do homem continuamente se torna mal. Nossos programas de televisão e rádio são sem censura. E a internet, então, se tivesse naquele tempo, o que o irmão Branham diria? O homem pode dizer qualquer coisa, quase que queira, até amaldiçoar e contar piadas sujas, obscenas, que simplesmente não deveriam ser, não poderiam, nem deveriam ser ditas num bar. Entretanto, podem dizer na televisão, no rádio, na internet, e mandar isso direto para a casa das pessoas, para a casa dos crentes. Coisas que não deveriam ser ditas nem no boteco, nem no bar. Manda direto para dentro das casas das pessoas. Parece que aquela escuridão cobre o negócio todo. O mundo todo parece se tornar poluído. Agora faz anos, tenho tentado manter um padrão, a palavra de Deus, e estou mais determinado neste ano que vem a manter esse padrão do que qualquer tempo antes da vida. Veja, ficar certinho com aquela palavra. Agora espero que qualquer um que põe na mente que estou fazendo isso para ser esperto, então, irmão e irmã, você sem dúvida está errado. Estou fazendo tal porque tenho dever com isso. Eu tenho dever de ficar com aquela palavra. Seja o que ela diga, não ponha interpretação particular. Apenas repita-a desse jeito. Agora tem alguns que talvez possam interpretá-la e fazê-la parecer um pouco diferente, mas eu não posso fazer isso. A única língua que sei é o que está escrito aqui, justamente da maneira que isto é um caminho. Agora alguns fazem uns 3 anos, fará agora que onde moro, na minha igreja, no local onde moro, o Espírito Santo falou comigo e disse: vá para Tucson. Tem uma coisa esperando. Fiquei nesta plataforma e contei a todos vocês: assim diz o Senhor, alguma coisa está para acontecer. Provavelmente tem centenas de pessoas sentadas aqui que sabem. Eu só contei-lhes o que eu vi. A mensagem está em fita. Que horas são, Senhor? A mensagem: que horas são, Senhor? Vi uma constelação de anjos como uma pirâmide que desceu logo ao norte de Tucson, nesta direção, norte de Tucson,
E eles me falaram algo, e eu não sabia o que era. E um dia ali, tem um homem sentado agora presente, 2 deles, que estavam comigo lá. Quando aquilo aconteceu, e tiraram uma foto disso no céu, saiu na revista. Pensei que eu tivesse uma cópia aqui e tenho. É esta, veja aqui, na revista Life. Essa aqui, essa foto aqui. A nuvem. Essa aqui, ó. É ruim para ver daí, né? Aquela lá, ó, na revista Life nos Estados Unidos. Tiraram a foto. Eram os 7 anjos que desceram para falar com o profeta. Veja, aqui está na revista Life, esta cópia. Precisamente do modo que o Espírito Santo disse que seria. E ali se encontravam aqueles 7 anjos, tão naturalmente quanto vocês me veem aqui de pé. E me disseram para voltar para a minha cidade, que os mistérios que os reformadores no decorrer das eras haviam falhado em captar, os mistérios da Bíblia que os 7 selos continham, seriam revelados. Desafio qualquer um a pegar estes 7 selos e dar uma olhada neles e encontrar uma falha neles, está vendo? Entregues por inspiração de Deus. Antes disso, preguei sobre as 7 eras da igreja e então as desenhei num quadro negro no meu tabernáculo. Minha doutrina, não prego doutrina aqui. Ele não estava pregando no tabernáculo, ele estava pregando em Arizona. Ele estava pregando num hotel chamado Ramada, em Phoenix, Arizona. E ele disse: eu não prego doutrina aqui, só grandes fundamentos evangélicos, porque estou com irmãos que talvez discordem de mim. Veja, o irmão Branham tinha consciência daqueles que discordavam. E não transmito isso diante do povo aqui. Apenas procuro ficar nas coisas bem fundamentais da Escritura, tais quais nós cremos. Mas em meu tabernáculo gravam isto. Se quiser, você pode recebê-la. Se seu pastor não quiser que você tenha isso, não a receba. Olha a postura do irmão Branham. O irmão Branham não tinha ninguém como ele, né? Diz: olha, você pode obter, mas se seu pastor não quiser que você tenha isso, não a receba, não faça isso. Veja, depende de você. Mas lá, pregando sobre as 7 eras da igreja, e para ter sanção de Deus, aprovação de Deus, desenhando-as como que a escuridão entrou na igreja, Niceia, foi o que ele desenhou ali, nas eras da igreja. A escuridão foi aumentando. Veja, até que na era de Laodiceia não há nenhuma luz. Aquela luz lá é um pequeno reflexo, né? Reflexo da igreja que está do lado de fora. Mas dentro de Laodiceia mesmo não tem nenhuma luz, é só escuridão. Escuridão completa. Como que a escuridão entrou na igreja em Niceia, e os anjos das igrejas, os mensageiros? Deve ter estado correto, pois logo que eu terminei de desenhá-las, na última igreja, no domingo de manhã, às 11 horas, aquela grande luz desceu e entrou no edifício, diante de quase o mesmo tanto de pessoas que se encontram aqui, desceu e moveu-se ao lado da parede, diante de todas aquelas pessoas, e desenhou aquelas eras da igreja justamente do modo que eu tinha desenhado ali. Agora tem centenas de testemunhas lá para provar isto. Quando ele estava terminando de pregar as eras, a luz desceu e desenhou lá na parede. Agora, uma coisa que ele não fala aqui, o irmão Branham nunca mencionou isso, mas os que testemunharam contaram. O irmão Branham, quando desenhou e colocou os nomes dos mensageiros, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, na era de Laodiceia ele escreveu Elias. Mas quando a luz desceu e desenhou na parede a mesma coisa, escreveu Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Aí está a coisa.
É bom isso ou não é? Ele não queria se colocar naquilo, mas a luz de Deus desceu e colocou o nome dele, Branham. Se você pegar o livro das eras, tem alguém com o livro das eras aí? Não é? Se você pegar o livro das eras, lá no livro das eras não está escrito Branham. Ele não permitiu a impressão do livro, o irmão Branham não deixou. Se eu não me engano, não está escrito nada, né? Não tem nenhum nome. Então ele não escreveu nem Elias e nem Branham. Ele não deixou escrever. Porque ele escreveu Elias, a luz veio e escreveu Branham. Aí mesmo assim ele não deixou sem nome lá no livro das eras. Veja, desceu e escreveu. Bem, agora compreendemos que Deus sempre mostra coisas no céu antes dele mostrá-las na terra, como os magos que seguiram a estrela e assim por diante. Um sinal celestial ocorre primeiro, então o que é terreno vindica o sinal celestial. Deus trata, opera sinais e maravilhas. É para seguirem os crentes em todo lugar. Os judeus sempre buscavam um sinal, porque eram os escolhidos de Deus e buscavam o sinal. Mostra-nos o sinal, então creremos. E então, quando os sábios vieram com a história deles, os reis magos, do nascimento de Cristo, bem no ano novo, agora verificamos que a lua na Bíblia representa a igreja. Ela mostra a luz na terra na ausência do sol. Apocalipse capítulo 12 realmente explica isso. A mulher com a lua sob seus pés, o sol na sua cabeça, e como que na ausência do sol, quando o sol desaparece do outro lado, a lua reflete o sol na terra. A igreja é para refletir Jesus Cristo ao mundo na ausência do Filho de Deus. Levanta-te, resplandece a tua luz. Todos nós cremos nisso. É uma coisa estranha o quanto tem sido diferente. Tem sido diferente. Tem sido diferente. O que as pessoas têm refletido, o que os filhos de Deus têm refletido. Mas falando aqui em 1933 do Papa tomando seu lugar fora, ou saindo de Roma e fazendo uma visita às Terras Santas, ele também virá aqui. E a coisa estranha é, algumas noites antes dele sair de Roma, pela primeira vez na história, a lua desceu e entrou em eclipse total. Justamente isso, o que foi isso? Fazendo sombra na luz refletida do Filho. Nisto ele falou ao Pai ortodoxo, e estão todos de acordo. O Papa faz isto para confraternização, boa confraternização com o próximo. O que parece ao ouvido natural, a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Olha só, coisas que parecem maravilhosas de acontecer, mas para o ouvido espiritual é escuridão. E como que as nossas igrejas, nós presbiterianos, metodistas, batistas, pentecostais, no tabernáculo também, né? Poderíamos chegar a nos unir a tal bagunça como essa? E sabendo que nossa Bíblia nos ensina que não é assim. É uma coisa maravilhosa para mim, como que um homem cheio do Espírito pode sentar em lugares e dizer da impressão de espiritualidade estar em tal lugar. Para mim é horrível. Agora suponho que vocês têm aqui em Phoenix. Se alguém, quantos aqui dentro já viram esses quadros que eu tinha desenhado das eras da igreja? Levantem a mão, suponho. Viram como o Senhor as desenhou nos céus? Outro dia à noite? Precisamente da maneira que foi desenhado lá no tabernáculo. E então eles tiraram as fotos da lua, daquele eclipse. Do jeitinho que o irmão Branham tinha desenhado o eclipse da lua, foi nessa sequência aí. Está lá no livro das eras, na era de Laodiceia.
A primeira foto, na segunda foto, a terceira, a quarta, na quinta, na sexta. E se eu não me engano, lá só tem 6 fotos, porque na sétima escureceu tudo. Não se viu mais nada. Exatamente desenhado nos céus, para sabermos que a mensagem é a verdade. Que cada palavra falada pelo profeta é a verdade, deve ser ouvida, deve ser atendida. Precisamente da maneira que foi desenhado lá no tabernáculo. Perfeitamente, exatamente da maneira que o Espírito Santo entregou isso por inspiração. Faz 3 anos. No tabernáculo, aconteceu lá nos céus. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra seja confirmada. Está escrito. O Espírito Santo primeiro moveu por inspiração, e eu as desenhei na plataforma. Então ele próprio desceu e fez sua vindicação disso, como a lua e a luz desaparecendo, e com esta era de Laodiceia entrando em treva total novamente. E eis que ele desce e vindica na lua 3 coisas. O irmão Brana desenhou, depois a luz desceu e desenhou na parede, e depois foi manifestado no eclipse da lua. E eis que ele desce e vindica na lua, bem na hora que todas as igrejas estão se unindo, uma consolidação da federação de igrejas. Sem dúvida. Como Isaías disse, escuridão está sobre a terra, escuridão está sobre este povo. Eu sei que é impopular falar contra a organização, mas essa é a marca da besta. Essa é a coisa que está nos levando direto para dentro disso. Está formando uma imagem para a besta. Não digo isso por estar zangado, digo isso porque é verdade, irmãos. O dia virá quando o Fênix se levantará e talvez eu terei partido, mas vocês saberão que foi assim, diz o Senhor, é verdade. E como que o grande Espírito Santo tem vindicado estas mensagens e predito as coisas, nunca a falhar uma vez. E porque continuamos tateando em trevas? Porque as pessoas não despertam antes que seja tarde demais? Porque elas não se aproximam mais da luz? Um dia deste será tarde demais, quando você já recebeu a marca da besta, e então não terá nada mais que você possa fazer. Quanto a isto, então, você será pego nesse sistema, e você está marcado com esse sistema. Por que você não vem a Cristo ser enchido da luz do Evangelho de Jesus Cristo? Seu poder ressuscitador, que pode libertá-lo e fazer de você uma candeia que se encontra sobre um monte? Não importa quão escuro fique, não importa quantas trevas têm coberto a terra, quanta escuridão esteja sobre os povos, levanta-te, desperta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá, Cristo te fará brilhar. Levanta-te e resplandece. O Senhor te chama, eleito de Deus, para tomar sua posição como uma candeia sobre o monte e dar luz para todo o que passa ao redor. Fazer de você uma candeia que se encontra sobre um monte. Dizem, bem, porque deveríamos fazer isto? O resto deles sempre está. O resto deles. Ah, mas os outros fazem assim. Ah, mas os outros fazem daquele jeito. Ah, mas os outros fazem desse outro jeito. Não me importa o que o resto dos outros façam. Não me importa. Tenho ouvido. Ah, mas os outros pastores fazem desse jeito, os outros pastores não fazem desse jeito. Eu não tenho nada a ver com os outros pastores. Não me importa o que o resto faça, o que o resto deixe de fazer. Eu tenho a ver com minhas convicções sobre a mensagem, sobre a palavra, sobre o chamado que Deus tem me chamado, sobre o ministério que Deus tem me dado.
Não me importa o que o resto deles. O resto deles. Deixa o resto deles. Deus os chamou para aquilo. Foram predestinados para aquilo. A Bíblia diz que até o ímpio foi predestinado para o dia do mal, preparado para o dia do mal. Então deixa eles. Deixa fazer o que quiserem. Como alguém disse de Cacô Filipe, deixa Cacô Filipe. Um anjo lá desceu e falou com ele e mandou ele pregar o que ele prega. Problema, deixa ele pregar. Ele foi chamado para aquilo, para aquela condenação. Um anjo lá mandou ele e ele está obedecendo, pronto, deixa. E cada um segue. Veja, o resto deles. Sempre nós temos esse problema, o resto deles. Sempre vamos ter isso. Mas o irmão fulano fez. Mas a irmã fulana fez. E você vai aplicando aí, né? Mas o irmão, a irmã, fulano fez assim, fulano faz assim. O que me importa? Que me importa? Vai pegar o versículozinho lá, não sei onde é que está escrito, que diz assim, vai tu e faz o mesmo? Vai. Aí pega um versículo, eu vi isso num lugar. Formas de querer aplicar a Bíblia. No versículo está escrito assim, e Judas foi se enforcar. Aí chega lá, pega um outro versículo lá e está escrito assim, vai tu e faz o mesmo. É assim que usa a Bíblia? Ora. O resto deles faz. Talvez foram chamados para aquilo. Talvez Deus lhes ordenou a fazer aquilo. Talvez Deus lhes mandou fazer aquilo. Não sei. Talvez foi um anjo que mandou, como mandou José Smith. Escrever uma Bíblia em folhas de ouro, que estava enterrado lá no mato. Eu não duvido. Ele disse que uma luz desceu, um anjo desceu e levou ele lá no meio da selva e cavou um buraco e lá tinha folhas de ouro e mandou ele escrever uma Bíblia. Eu não duvido que aquelas folhas de ouro estavam lá, que o anjo mandou ele escrever. Tudo bem, mas estava errado. Não combina com a palavra de Deus. Pronto. Se ele foi mandado, foi chamado para aquilo, que ele cumpra o ministério dele. Mas a irmã Brana foi dito assim, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Não vá tratar de cumprir o ministério dos outros. Não trate de cumprir o ministério dos outros. Cumpre o teu. Que cada um cumpra o seu ministério. Como foi chamado, para o que foi chamado. Aí nós começamos a voltar e entrar na mensagem adoção, né? Série adoção. O irmão Brana diz, o problema é que todo mundo quer fazer igual aos outros. Porque Manassés planta milho, Efraim também quer plantar milho lá na terra de Manassés. Não. Se Manassés foi chamado para plantar milho, deixa ele plantar milho. Se Efraim foi chamado para plantar aveia, que plante aveia, e o outro foi para plantar outra coisa, e cada um fica na sua terra, na sua posição, cumprindo o seu ministério. O resto deles. Deixa o resto deles. Sabe, esteja satisfeito com a porção que lhe coube. Você não pode nem tratar de brilhar mais do que a luz que te foi dada. O irmão Brana disse, se você é uma luz de 5 watts, dê o brilho de 5 watts. Não trate de brilhar 10, 50, 60, não, que você vai se explodir. Vai se explodir. Explode. Brilhe a sua luz. Brilhe os seus wattzinhos. Poucos. Se forem poucos. Se te foi dado pouco.
Seja fiel no mínimo que te é dado. Jesus disse: fiel no mínimo, fiel no máximo. Primeiro, seja fiel no mínimo, na porção que te coube. E espera adquirir confiança para com Deus, para que Deus lhe dê mais. Para que Ele te aumente a sua porção. Para que Ele venha até ti e diga: bom, você tem brilhado os seus 5 watts que eu te dei, eu vou te dar 10 agora. Você tem sido fiel em sua posição, em sua postura, naquilo que você foi chamado, eu vou te acrescentar, vou te dar mais um pouco. Você foi fiel com o seu talento, eu vou te dar. Mas acontece assim, que o ser humano ele é desse jeito. Mas fulano pode. Sim, porque o fulano já chegou lá, já passou por lá, né? Eu tenho exemplo em casa, esses dois aqui, ó. Aquele ali, o mais novo, está sempre questionando. Mas o Gease pode. Meu filho, o Gease está 5 anos na sua frente, ele é 5 anos mais velho. Ele já passou por onde você passou e está lá na frente. Mas o fulano pode. Ele já chegou lá, você não chegou ainda. Eu quero ver se a hora que ele começar a tirar a barba, você vai querer tirar a barba também sem ter. Não, você tem que passar a sua etapa, é de etapa em etapa, é de glória em glória, até você chegar lá. É assim que é. Agora veja, o pastor lá que fala sobre finanças, Luiz Carlos Teixeira, né? Aí o irmão vê o outro irmão deitado na sombra e diz: olha lá, folgado, deitado na sombra. Você não sabe quantos anos tem que ele plantou aquele pé de manga? Ele plantou, esperou crescer. Ele não pode amarrar a rede e deitar na sombra? Mas o irmão pode deitar na sombra, eu também posso. Não, planta a sua primeiro. Planta, espera crescer, rega, cuida, zela. Como diziam os antigos, faz primeiro sua cama, depois você deita. É assim, a vida é assim. Com a palavra de Deus é assim. Vai crescer primeiro. Mas normalmente, quando chega no trabalho, já quer saber quanto vai ganhar. Como eu vi um companheiro dizendo: primeiro trabalha, vê para que você presta, mostra para que você serve, mostra o que você vale, deixa o patrão te avaliar e depois te falar quanto que vai te pagar. Mas quando oferece um serviço, já diz quanto que eu vou ganhar. Mostra para que você veio, mostra para que você serve primeiro. Então veja só, mas o resto deles, mas se ficar nisso aqui, o resto deles, mas fulano faz, fulano tem, o irmão tal, a irmã, sim, ele está vivendo, fazendo o que Deus deu para ele, para ela, e você deve viver a sua, guardar a sua posição, à medida que Deus te der também, né? Escute. Agora mesmo é a hora de deixar brilhar. Quando é a hora mais escura. Quando é a hora mais escura. É aí quando a luz brilha melhor. É quando ela está em escuridão. Se você apagar essa lâmpada aqui, não vai fazer tanta diferença, não. Porque está de dia. Está claro. Mas apaga elas à noite para você ver. Então a noite brilha melhor. Sabe, qualquer luzinha à noite. Qualquer luzinha à noite faz uma grande diferença. Então, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Você pode achar que sua luz é pequena, mas o mundo está em trevas tão densas.
que essa luzinha aí faz muita diferença. Muita, muita diferença mesmo. É aí quando a luz brilha melhor. É quando ela está em escuridão. Sempre precisamos deixar a luz brilhar onde está escuro. O profeta dizendo que escuridão estaria sobre o povo. E com certeza é verdade. Eu queria ler até a página 16, mas não dá. Estamos na página 7 ainda. Veja só. É aí quando a luz brilha. Estamos nesta hora. As trevas cobriram a terra. A escuridão cobriu os povos. Mas sobre ti, guarde isto. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, tuas filhas se criarão ao teu lado. E você continua lendo. Quando você chegar em casa, você lê o resto do capítulo de 60 de Isaías. E você vai ver ele dizendo assim, lá no finalzinho, versículo 19: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o sol, nem a tua lua minguará. Então não vai ter mais lua cheia, crescente, minguante. Vai ser lua cheia o tempo todo. Não vai ter mais minguante. Porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Amém. Eu, o Senhor, a seu tempo. Guarde isso aí. A seu tempo. Eu, o Senhor, a seu tempo, o farei prontamente. Nós temos que aprender isso. Levanta-te, resplandece a tua luz e aguarde o que o Senhor fará a seu tempo, prontamente, por você. Que Deus te abençoe. Pai amado, despede-nos na tua santa e bendita paz. Sob o poder da tua palavra, que tira de nossas vidas o mal, que tira de nossos corpos a enfermidade, que tira de nossas mentes os maus pensamentos, as ruins suspeitas, e enche-nos do bem da tua voz, do teu Espírito. Alimenta-nos, ó Deus, com a tua porção, uma vez mais. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue com cada um. À tarde estaremos de volta, se o Senhor nos permitir.